aqui, a aula de hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 7 até 30. Pessoal, eu sempre sugiro aí para vocês, quem tiver Bíblia próximo, principalmente se for de Jerusalém, pode já ir pegando. Aí sim, Mauro, agora sim. Deu, né? Deu, agora deu. Meu menino aqui, ele me explicou aqui onde que era o babado aqui. Agora deu. Agora tá escutando você. Tô dizendo assim, quem tiver com a Bíblia aí principalmente a de Jerusalém, que é essa aqui, né? Bíblia de Jerusalém, que para estudar é melhor, porque a tradução é melhor. Nós vamos começar hoje do capítulo 3, versículo 7 até o versículo 30. Uma coisa que nós vimos... Hoje eu não vou passar o... falar sobre o jejum, né, também. Isso, aí no finalzinho eu vou falar também sobre o jejum para vocês. Ok. Hoje eu não vou passar PowerPoint, porque eu deixei dois textos aí já de dois padres. Um não é padre, não, um é. Esses são dois italianos que fez uma boa exegese do texto, e depois só dá uma lidinha que vai ajudar vocês também, né, em relação a isso. Então hoje eu nem preparei o PowerPoint por causa disso, desses textos que eu já postei lá na página lá. Pessoal, nas duas últimas aulas, nós mostramos para vocês um bloco de estudo. Que bloco é esse? O bloco que vai do capítulo 2 do Marcos. Ele começa lá no capítulo 2, versículo 1, e vai até Marcos, capítulo 3, versículo 6. O que esse bloco é? Na verdade, é o confronto de Jesus, o novo, não esqueça disso, essa palavra novo, tá? Jesus, o novo, com o velho, esse confronto. Quem é o velho? O judaísmo. O judaísmo representado por quem? Representado pelos saduceus, aqui principalmente pelos fariseus, doutores da lei, escribas. Esses são aí o representante do velho. O Jesus chega a dizer que é impossível colocar o novo, remendo novo em roupa velha, que vai rasgar. Vinho novo, em odres, em estruturas velhas, que não vai dar certo. Para seguir Jesus, a gente tem que ter um novo comportamento, um comportamento que ele chama de novo, tá? Isso é um ponto importante. E não esquecer, o que nós estamos fazendo aqui há muito tempo, sempre dizendo isso para vocês, a grande chave de leitura é que o Marcos está dizendo para nós, querendo responder para nós quem é Jesus. Quem é Jesus? O Marcos já sabe quem é Jesus, ele só quer mostrar isso nas entrelinhas. Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus e ele é o Cristo. Enquanto Filho de Deus, ele cura. Enquanto Cristo, ele ensina. Só que o ensinamento de Jesus é algo novo. Tanto é que o Marcos nunca diz o que Jesus ensina. Só fala que ele está ensinando. Qual é o ensinamento de Jesus? É a própria prática de vida dele. Então, Jesus ensina e ao mesmo tempo faz. Ele é coerente com aquilo que ele vive. Então, sempre quando o Marcos fala Jesus está ensinando, logo ele mostra Jesus curando. Logo ele mostra Jesus expulsando os demônios. Isso é o que é a prática de Jesus, tá? Expulsar os males, demônios aqui não no sentido que nós entendemos, mas todos os males que existem, e também curar as pessoas. O Marcos, quando ele está escrevendo, isso é a chave de leitura que eu prometi dar para vocês. Quando o Marcos está ensinando, né, quando o Marcos está apresentando o seu evangelho, o Marcos ele vai mostrando que não é fácil seguir Jesus. É isso que nós vamos ver de agora em diante, essas duas aulas de hoje. Não é fácil seguir Jesus. Por que o Marcos está dizendo isso? Porque quando o Marcos escreveu, as pessoas estavam sendo perseguidas. O Marcos quer dizer que o próprio Jesus foi perseguido. Que os apóstolos dele também não tiveram uma vida fácil. Então, uma forma do Marcos incentivar aqueles que querem seguir Jesus, é mostrar que o próprio Jesus teve uma vida difícil, não foi fácil para ele. Então, hoje nós vamos ver dois textos, né? Dois textos aqui, onde vocês vão ver que Jesus, o tempo todo, ele sofre perseguição. Juliano, nós estamos começando agora, nós estamos aí no capítulo 3, tá? Versículo 7. Então, o Marcos, então, ele vai perguntar o seguinte: por que as pessoas seguem Jesus? Ele está perguntando para a comunidade dele também, aquela comunidade dele, por que as pessoas seguem Jesus? A resposta que o Marcos está mostrando, que as pessoas seguem Jesus geralmente por interesse. As pessoas seguem Jesus por interesse, não por fé. Porque para o Marcos,
Seguir Jesus em contexto de perseguição, a comunidade dele, não esqueça que o Marcos escreve no ano 70, a comunidade dele sofria perseguição, não tem outra forma de seguir Jesus de forma fiel se não for com fé. A fé é a grande resposta da comunidade. É a fé que tem que levar a gente a um segmento, vamos dizer assim, coerente com Jesus. É a fé. E não a questão dos interesses. Vocês vão ver hoje que as pessoas estão seguindo Jesus porque ele cura. As pessoas estão seguindo Jesus porque ele expulsa demônios. Porque o ensinamento dele é novo. Mas não por fé. E então o Marcos está perguntando para nós também, por que nós estamos seguindo Jesus? Por que você, Rafael, por que você, Mauro, Elisa, cada um que estão aqui agora vendo essa aula, por que vocês seguem Jesus? É essa a pergunta que o Marcos está dizendo. E qual é o motivo do seu seguimento em relação a Jesus? O Marcos ele é provocativo no evangelho dele, já falei isso para vocês. Então, ou seja, ele define quem é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Jesus, para o Marcos, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o Cristo. Mas ele começa a perguntar às pessoas qual é o motivo do seu seguimento em relação a Jesus. Ele está perguntando para a comunidade dele, no ano 70. Mas a pergunta serve para nós hoje. Por que nós seguimos Jesus? O Marcos está provando que muitos da época de Jesus não seguiam Jesus por fé, mas seguiam por interesses. Se o Marcos estivesse escrevendo hoje, seria muito diferente a resposta? Eu pessoalmente acredito que não, que a maior parte das pessoas que seguem Jesus é por interesse de curas, de melhorar a vida, mas não é por fé. E o Marcos está dizendo para nós que se a gente não seguir Jesus com fé, nós não vamos ser discípulos dele. Nós não vamos conseguir passar pelas perseguições, porque elas virão. Então essa é a questão. Se a gente não seguir Jesus com fé, nós vamos continuar nas estruturas velhas. Se a gente não anunciar o evangelho com a vida, se a gente não anunciar o reino de Deus, se a gente não mudar as estruturas da sociedade, a gente não é seguidor de Jesus. Então, ou seja, nós não seremos o novo. Nós continuaremos nas velhas estruturas. A família, hoje nós vamos ver isso. A família de Jesus estava na velha estrutura. A família de Jesus não entendia ele, porque ele ainda estava na velha estrutura, mentalidade. Alguns discípulos de Jesus, apóstolos, não entenderam ele, como o caso de Pedro e também o próprio Judas, porque ainda permaneciam na velha estrutura. Então o que o Marcos está dizendo para nós é isso. Se a gente não seguir Jesus pelo interesse correto, qual que é o interesse correto? Fé. A fé. A fé é a palavra-chave de todo o evangelho do Marcos. Se a gente não seguir Jesus por fé, acreditando de fato nessa mensagem, a primeira perseguição que aparecer na nossa vida, a gente cai fora da igreja. A gente cai fora do segmento de Jesus. É isso que o Marcos está dizendo. Então, a primeira dificuldade que a gente tiver na vida, a gente abandona Jesus. Se a gente seguir Jesus só por interesse de cura, de melhorar a vida, essas coisas, a primeira dificuldade na vida a gente abandona Jesus, não segue ele mais. Então o segmento de Jesus tem que ser profundo, segundo Marcos. É isso que nós vamos ver hoje nessa questão. E para isso, nós vamos ver dois textos que falam sobre isso que eu estou explicando agora. Por que nós seguimos Jesus? Então nós vamos começar no capítulo 3, versículo 7. Vamos falar aí dos primeiros seguidores de Jesus, que são aí os apóstolos, e depois vamos falar da família de Jesus. O que o Marcos está dizendo para nós? Qual que é a essência desses dois textos? Para ajudar vocês a entender a chave de leitura. O Marcos está dizendo para nós que Jesus tem duas famílias. Uma família de sangue e uma família espiritual, que são seguidores. E o que mais importante não é a família de sangue. O mais importante é a família espiritual. É essa que conta. É essa que segue Jesus. Nem sempre a família de sangue segue Jesus. Nem sempre a família de sangue vai nos apoiar. Às vezes um amigo de fora nos apoia muito mais. Então aqui é uma ampliação da ideia de família. Quem são os verdadeiros seguidores de Jesus? Vamos ver isso aqui nos dois documentos. Eu vou ler aqui e depois eu vou aqui explicar para vocês. Eu estou no versículo 7, tá? Capítulo 3, versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar. Vocês já perceberam que o mar é o lugar predileto de Jesus. O mar é lugar simbólico também, o mar é lugar de dificuldades, o mar é lugar de tempestades,
mas é lugar onde nossa limitação ela fica evidente. E uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu. As autoridades não gostam de Jesus, o templo religioso não gosta de Jesus, mas a multidão segue Jesus. Isso que é um ponto interessante. E da Judéia, então, o primeiro público que vem seguir Jesus aqui, a multidão. Essa segue Jesus. Mas também por interesse, vocês vão ver daqui a pouco. E da Judéia, de Jerusalém, vamos contar junto aqui com vocês, ó. Da Judéia, Jerusalém, da Idumeia, Transjordânia, dos arredores de Tiro, da Sidônia. Então nós temos aqui 7 lugares para dizer que a palavra de Deus, isso que é simbólico, 7 é um número simbólico, para dizer que a palavra de Deus já está em todos os lugares. O 7 é o número da perfeição, tá? Do redor de Tiro e Sidônia, uma grande multidão, ao saber que de tudo que fazia, foi até ele. Quer dizer, as pessoas seguem Jesus. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apartasse. Não apertasse, vamos dizer, não apertasse. Uma estratégia de Jesus. Pois havia curado muita gente. Por que as pessoas procuram Jesus? Porque ele havia curado muita gente. Não é por fé, é por interesse, tá? E todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Interesse não é fé. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não os tornasse manifesto. Aqui é interessante, eu gosto muito dessa exegese. Exegese é a interpretação, tá, pessoal? Exegese é a interpretação mais profunda. Os espíritos têm fé, sabem quem é Jesus. E define Jesus como Marx definindo, como Filho de Deus. E ajoelham diante dele. Mas Jesus conjurava para que eles não tornassem manifesto isso. Por quê? Chamado segredo messiânico. Por quê? Primeiro que esses espíritos queriam manipular Jesus. Já falei para vocês. Na época, quando a pessoa procurava a identidade do outro, era para dominá-lo. Esses espíritos maus aqui, que aqui chama de impuros, espíritos impuros, porque eu já falei para vocês que a religião judaica é dividida entre pureza e impureza. Esses espíritos impuros representam o velho, as estruturas que oprimem, as estruturas que excluem as pessoas, e eles querem dominar Jesus. Quando você identifica quem é outra pessoa, nomina a outra pessoa. Isso aí era a mentalidade da época de Jesus, tá? Quando você identifica e dá nome à pessoa, você quer exercer sobre ela uma influência, você quer dominá-la para trazer para os seus projetos. Então esses demônios, esses espíritos impuros, eles querem que Jesus abandone o seu projeto para ficar no velho, nas estruturas velhas, tá? E aqui um ponto importante. Eu gosto muito dessa reflexão, outras pessoas já até fizeram ela. Pessoal, o evangelista Marcos está dizendo para nós que não basta ter fé, apenas fé, e também ajoelhar. Quer dizer, o ajoelhar significa gestos externos para dizer que nós somos cristãos. Não é. Os espíritos impuros também fizeram isso. Reconheceram Jesus como Deus, Filho de Deus, ajoelharam diante dele. Mas se uma fé não é transformadora, se a fé não combate as estruturas injustas, ela é uma estrutura do velho, da opressão. Então ela não serve para nada. Agora tem uma polêmica de jovenzinho se ajoelhar diante da Eucaristia. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é uma fé transformadora. Gestos, andar, eu tenho aqui uma cruz no pescoço. Isso aqui não quer dizer que eu sou cristão. A questão, isso pode ser um sinal, mas se isso não transformar a minha vida, se a minha vida não for dedicada ao serviço, não adianta nada. Eu passei um texto para vocês que eu gostei bastante do padre aí, do primeiro padre italiano. Ele fala o seguinte: enquanto os demônios, os espíritos impuros procuram a glória, Jesus Cristo manifesta a sua glória no sofrimento, na pequenez, no serviço. É o contrário. Então, ou seja, a glória de Jesus passa pela cruz. Então, aqueles que querem uma vida sem cruz, uma vida tranquila, essa vida não vai existir, tá? Não vai existir. A glória sem cruz não é seguimento cristão. Quem segue Jesus passa por perrengue. Mas por que a gente não desiste? Por causa da nossa fé, tá? É isso que está dizendo aqui. Vamos aqui então ver os 12. Depois está no versículo 13.
Depois subiu a montanha. Montanha é um lugar na Bíblia de contato com Deus, tá? Onde se fala subiu a montanha, quer dizer, teve um encontro mais íntimo com Deus. Então, até para chamar os discípulos, Jesus foi rezar, tá? Foi orar. E chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constitui 12. Por que 12? Por que Jesus chama 12? Por que 12 na Bíblia? Por causa das 12 tribos, que nós já estudamos aqui, que formou o Estado de Israel. Os 12 discípulos de Jesus significam o novo povo de Deus, que será chamado depois de cristãos, tá? Então é o novo povo de Deus. Para que ficassem com ele. Jesus chama os discípulos para 3 coisas, e para nós também, 3 coisas. Ó. Primeiro, ficar com ele. Segundo, para enviá-los a pregar o reino de Deus. E terceiro, ter autoridade para expulsar os demônios. Qual que é a função do cristão? Se alimentar de Jesus, seguir ele com fé, anunciar o reino de Deus com a vida, não com palavras, Jesus anunciava com a vida, e, por fim, expulsar todos os males do mundo, aquilo que impede o reino de Deus, que são chamados aqui na Bíblia de demônios. Uma fofoca na nossa vida é o demônio? Sim, eu tenho que ir contra isso. Uma pessoa que exclui o outro é o demônio? Sim, eu tenho que ir contra isso. Tá? Então, ou seja, Jesus chama... O que é ser cristão? O que é ser seguidor de Jesus? O que é uma fé? O que é uma fé cristã verdadeira? Aquela que está com Jesus, número 1. Aquela que prega o reino com a vida e aquela que expulsa os males do mundo. São os 3 elementos que Jesus chamou. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro. Pedra, cabeça dura. De fato, Pedro era cabeça dura. Simão, o nome Pedro. A Tiago, o filho de Zebedeu. E a João, o irmão de Tiago. Então aqui uma duplinha de irmãos. Impôs o nome de Boanerges, porque eles queriam jogar fogo nas pessoas. Vocês vão ver isso lá na frente. Boanerges significa filhos do trovão. Jesus era bastante cômico. Gostava de colocar apelidos nos discípulos de acordo com a personalidade deles. Qual seria o seu nome se Jesus estivesse aqui para te chamar, hein? Isto é, filhos do trovão. Depois André, irmão do Pedro. Filipe, Bartolomeu, Mateus. Lembra que tinha o Levi não está aqui, porque já é o Mateus. Mateus, Tomé, o outro Tiago, chamado Tiago Alfeu, que é o menor, é o filho de Alfeu. Tadeu, Simão o Zelota. Teve outro Simão que foi Zelota, né? Que já expliquei para vocês o que eram os Zelotas. Eram aqueles que queriam expulsar Roma pela arma. E Judas Iscariote, aquele que o entregou. Judas está, então, nas escrituras velhas. Dá para a gente lembrar do novo e do velho. Isso é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte aqui. Então nós vimos já aqui os 12, qual era a função dos 12. Tá? Estar com Jesus, pregar e, por fim, expulsar os demônios. Agora vamos ver como é que é a posição da família de Jesus em relação a ele. Família de sangue. E voltou para casa. O Marcos fala que Jesus morava em Cafarnaum. Então Jesus voltou para Cafarnaum. E de novo, a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam nem se alimentar. Quer dizer, tanto trabalho que eles não podiam nem comer. E quando seus tomaram conhecimento disso, quer dizer, os familiares, conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam, enlouqueceu. A família de Jesus que morava em Nazaré, que dá em torno de 40 quilômetros de Cafarnaum, foi lá buscar ele porque Jesus enlouqueceu. Jesus não está na normalidade. Por que eles acham que Jesus enlouqueceu? Porque Jesus, segundo eles escutaram que Jesus prega contra as regras judaicas, prega no sábado, cura no sábado, que Jesus já está sendo ameaçado pelo rei Herodes. Então a família foi buscá-lo, tá? Porque ele enlouqueceu. Olha a visão da família de Jesus em relação a ele. Eu falo isso porque muitas vezes eu já escutei, a família de Nazaré era tranquila em relação a Jesus. Nunca foi. Jesus teve muita dificuldade com a família dele, inclusive mãe e pai. Só que mãe e pai para proteger Jesus. Não queria que ninguém fizesse mal para ele, porque amava ele. Mas os tios, os primos, esse menino enlouqueceu, vamos buscar. Essa era a visão que eles tinham, tá? Vamos ver o que acontece. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está possuído por Belzebu. Eu vou parar o vídeo aqui, só porque está acabando. Daqui a pouco eu volto com vocês aqui. Só um pouquinho, peraí. Isso, agora vai dar certo. E eles também achavam que Jesus estava doido, estava louco, por conta da questão da pureza, como você falou. Também. Ele tinha tocado um monte de pessoas. Isso.
Exato, a família dele ficou sabendo disso e falou assim, ele ficou extremamente doido, não está normal. Vamos ver aqui a questão dos escribas, que tem uma coisa muito interessante. E os escribas que haviam descido de Jerusalém, olha só, a fama de Jesus chegou a Jerusalém, que dá 200 quilômetros da Galileia, de onde ele estava. Quer dizer, já começa a incomodar as autoridades religiosas de Jerusalém. Então, esses escribas diziam, está possuído por Beelzebu. Já expliquei para vocês lá a frase lá, Beelzebu significa príncipe dos estercos, né? Senhor dos estercos. Era o chefe dos demônios. E também, é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então aqui eles reconhecem que Jesus está fazendo alguma coisa positiva. Só que ele está fazendo uma coisa positiva por meio de algo negativo, que é pelo meio do demônio. Chamando para junto de si, falou por parábolas. Aí Jesus fala para eles em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se você está dizendo que eu faço bem, que eu estou expulsando o demônio, que é um bem, através de Satanás, como é que isso pode? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, o reino acaba. Quer dizer, o mal está contra o mal, e esse reino acaba. É um absurdo o que vocês estão dizendo. E aí ele dá outro exemplo. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode se manter. E continua. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Vocês estão dizendo bobagem, está dizendo Jesus. E vai continuar. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte. Aqui o Marcos chama um homem forte, aqui o demônio, tá? O Satanás. Ninguém pode entrar na casa do Satanás, do homem forte, e roubar os seus pertences, sem primeiro não amarrar o homem forte. Então você tem que deter o homem forte, que é o demônio. Lembra que o João Batista chama Jesus de homem forte também? Ele vai vencer o mal. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Lembra dessa frase? Então o João Batista já está dizendo que Jesus é mais forte que o Satanás. Só então poderá roubar a casa. Quer dizer, se o demônio luta contra o demônio, a casa acaba. Então para você destruir o demônio, é só você amarrando ele, ir contra o que ele faz. Então é uma besteira que você está dizendo que eu estou fazendo bem em nome do Satanás. Agora olha que interessante. Na verdade eu vos digo, tudo será perdoado nos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isso porque ele dizia, está possuído por um espírito impuro. Deixa eu explicar o que é o pecado contra o Espírito Santo aqui para vocês. Muitas pessoas perguntam. O que é o pecado do Espírito Santo? O Espírito Santo é vida. Você dizer que o demônio é que faz o bem e não Deus, você está indo contra o Espírito da vida. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você diz que o bem ele é causado pelo mal. Quer dizer, você não reconhece Deus, você não está reconhecendo que o bem é fruto de Deus. Então esse pecado não tem como ser perdoado, porque você está negando o próprio Deus. O bem é sempre origem de Deus, a vida vem sempre de Deus. Então quando você não reconhece que uma pessoa faz o bem em nome de Deus, né, você está dizendo que Deus é incapaz de fazer o bem. Não tem como perdoar esse pecado, porque você não reconhece o próprio bem através de Deus. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Então é quando você acha que é o demônio que é o autor do bem, e não Deus. É isso que esses homens estavam dizendo para Jesus. Eles estavam dizendo que Jesus é o Satanás que está fazendo o bem. Então esse pecado não tem como perdoar, porque você não reconhece o próprio bem através de Deus. Você nega que Deus possa fazer o bem. Daí é o demônio que está fazendo isso. Isso é o pecado contra o Espírito Santo, que é o Senhor da vida. E a gente muitas vezes faz isso. Uma pessoa está fazendo bem e a gente, por inveja, fala, ela faz isso por interesse pessoal. Não é por Deus que ela está fazendo isso. Às vezes a pessoa faz uma caridade, a gente acha que não é Deus que está ali. Então isso é pecado contra o Espírito Santo. Serve para aquela época e serve para nós. Então Jesus está dizendo que esses doutores da lei, ao dizer isso, não tem como ser perdoado. Porque eles não reconhecem que Deus é o autor de todo o bem. É isso que Jesus está dizendo para eles, tá bom? Vamos continuar aqui, virando a página. Aí chegaram, então, a mãe de Jesus e seus irmãos, e ficando ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Eles não entraram aqui, isso aqui é simbólico também. Quer dizer, os parentes de Jesus estão distante dele, estão distante do novo. Eles estão muito mais próximos das escrituras velhas, tá? Então eles estão do lado de fora. Esse lado de fora aqui não é só geograficamente, não.
Eles estão do lado de fora, quer dizer, eles não estão com Jesus. Lembra que um dos primeiros sinais dos discípulos é estar com Jesus, estar com Jesus, pregar o evangelho e expulsar os demônios? Então eles estão fora do convívio com Jesus. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pessoal, o que o Marcos está escrevendo para nós é que você não precisa ser parente de sangue de Jesus, porque quando Marcos vivia, ainda existia parente de sangue de Jesus vivo. Então, o ser discípulo de Jesus não é ter o mesmo sangue da família de Jesus. Ser discípulo de Jesus é anunciar com a vida o reino de Deus, é expulsar os demônios, é estar com Jesus. Aí alguém fala: mas aqui Jesus está falando mal da mãe dele. A mãe dele, como qualquer mãe do mundo, está preocupada com o filho. Está preocupada com o filho. Mas ela negou o filho dela, pelo contrário. Nós vamos ver daqui a pouco que quem vai estar na cruz vai ser ela. Até essa lição aqui ela aprendeu. Ela aprendeu esse novo também. Mas como qualquer mãe, ao escutar que o filho está louco, que está abraçando o leproso, e outras questões mais, os paralíticos e coisa mais, que o Herodes quer matar o filho dela, o que a mãe faz? Corre ao encontro do filho para proteger. Como qualquer mãe, Maria vai ao encontro dele. Então é nesse sentido de proteção. Mas mesmo assim Jesus ainda dá uma lição. Quer dizer, foi para isso que eu vim. Eu vim para anunciar o evangelho. Tá? E esse evangelho, ele rompe com as estruturas. Ele rompe com essas estruturas antigas. Quais são as estruturas antigas na lei judaica? Que exclui os paralíticos, que exclui os leprosos, que exclui as mulheres, que exclui as crianças, que faz com que as pessoas paguem para ser perdoadas dos pecados. Jesus está rompendo com a sociedade justa. Isso assusta. Tá? Quantos de vocês aqui, eu estou aqui com várias pessoas, quantos de vocês aqui também já não foram tidos como loucos pela família por um pensamento fora dessa, entre aspas, dessa normalidade da sociedade? Quantos parentes já não se afastaram de você por ter um posicionamento a favor da vida, a favor dos excluídos? Quando você defende, por exemplo, os homoafetivos, homossexuais, quantas pessoas não afastam de você? Quando você diz que elas também são filhos de Deus, que merecem respeito, amor? Quando você não aceita que uma pessoa use a mulher como objeto sexual, você fala assim, você tem que respeitar essa pessoa. Quantos parentes falam, você está ficando diferente, doido, sabe assim? Isso tudo por amor ao evangelho. Quantos de nós já não tivemos isso em família? Quantas pessoas da nossa família já não se afastou da gente? E aí o Marcos vai dizer para nós, isso é comum, tranquilo, tem que ter fé. Vale a pena estar do lado de Jesus. Mesmo que às vezes a família se afaste. E aqui o Marcos dá uma lição muito bacana escrevendo. Qualquer um de nós podemos ser mãe de Jesus, irmã de Jesus, irmão de Jesus. Basta o quê? Basta anunciar o evangelho com a vida. Basta lutar contra as estruturas opressoras. Então é isso que o Marcos está dizendo na época para a comunidade dele. Tá? Hoje você, Dona Maria, lá na época ele falou, né? Você, Dona Maria, é a mãe de Jesus agora. Você, fulano, é o irmão de Jesus. Tá? Quando você faz... Para ser irmão de Jesus, mãe, pai, o que nós precisamos fazer? Está aqui, muito simples. Quem é minha mãe? E repassando o olhar, falou assim, eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É um convite maravilhoso para todos nós. Todos nós podemos ser parentes de Jesus. Basta que a gente faça a vontade dele. Basta que a gente faça a vontade de Deus. Alguém deve perguntar aí, mas o que são esses irmãos e irmãs aqui na Bíblia? Já expliquei para alguns aqui, mas eu vou repetir. Existem duas teorias. A primeira teoria, a Igreja Católica defende ela, é que na época de Jesus, quem criou essa teoria foi São Jerônimo. Na época de Jesus, na terra de Jesus, não se tinha nome para primos. Então, se usava, na grande família, os primos, tios, eram chamados de irmãos. Tá? Essa teoria que a igreja defende, através de São Jerônimo. Uma outra teoria, também defendida pela igreja, mas principalmente a Igreja Católica Oriental, diz que José, quando casou com Maria,
Isso está nos apócrifos. Ele era viúvo e tinha 6 filhos. 4 meninos, 2 meninas. Então, Maria continua virgem, é mãe de Jesus, mas o José, ele quando casou com Maria, ele já era viúvo. Essa teoria é defendida pela igreja ortodoxa, tá? Também baseada em apócrifos. Só para vocês saberem aí o que significa esses irmãos e irmãs. De qualquer forma, seja uma teoria ou outra, Maria ainda só teve Jesus. A virgindade dela, justamente esses textos é para proteger essa ideia da virgindade de Maria. Ok? Já falei já 35 minutos, vou abrir para vocês para as perguntas nesses 2 textos. O que o Marcos quer com esses 2 textos? Sempre eu falo do Marcos porque é o Marcos que está escrevendo. O Marcos está escrevendo, o primeiro motivo do Marcos é mostrar que a multidão muitas vezes segue Jesus por interesse. E ele está perguntando para a comunidade dele, mas a pergunta eu estou fazendo para vocês. Por que motivo vocês seguem Jesus? Por interesse ou por fé? Essa é a primeira coisa por que ele está escrevendo. E segundo, ele quer mostrar para nós que existem, mais importante que a família de sangue, é a família que faz a vontade de Deus. Que somos nós, que não somos de sangue de Jesus, mas queremos fazer a vontade dele. Por isso que ele deu o exemplo dos 12 e depois da família de sangue. Né? Nos 2 textos a questão. Então, o Marcos quer mostrar quem é de fato o seguidor de Jesus. Quem é que deve seguir Jesus. São aqueles que estão com Jesus, aqueles que pregam o evangelho com a vida e aqueles que expulsam todos os tipos de mal. E que não adianta a fé, o Marcos está dizendo, a fé que tem apenas uma estrutura externa, mas que não transforma, não adianta eu ajoelhar na igreja, dizer que Jesus é o Filho de Deus e tudo mais. A pergunta é, quando eu ajoelho na igreja e falo que Jesus é o Filho de Deus, as estruturas no meu dia a dia estão sendo modificadas por isso? A cruz que eu levo aqui no pescoço, ela me é um sinal de que as coisas do meu lado estão sendo transformadas? Eu estou lutando contra o mal? Eu estou anunciando Jesus com a minha vida? Ou isso aqui é apenas para fingir que eu sou cristão? Então Marcos está puxando a orelha. Nossa, nós somos de fato cristãos, tá? Ou nós estamos nas estruturas velhas? E eu vou dizer para você, com meus estudos, anos e anos estudando, muitos de nós, inclusive muitas vezes eu me incluo, nós estamos muito mais nas estruturas antigas do que no seguimento de Jesus. O Marcos está dizendo para nós, quem vai seguir Jesus vai ser perseguido. Mas qual é o caminho? Fé. Uma fé verdadeira, uma fé transformadora. Uma fé que faz com que você chegue até a cruz com Cristo. Maria, mesmo Jesus puxando a orelha da própria mãe aqui, Maria aprendeu. E na cruz ela vai estar lá, porque Maria entendeu o que é o novo através de Jesus. Abra aí para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Hoje finalizamos o capítulo 3. Na próxima aula vamos para o capítulo 4, a partir do que é a parábola do semeador. Guto, sobre essa questão da fé, assim, as escrituras